Paz do Senhor, finalmente chegamos ao último episódio dessa série de estudos Deus justifica o ímpio. Mas se você está gostando, então compartilha com o máximo de pessoas possível esse estudo maravilhoso. Se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, então assina ele aí. Se você não assistiu outros, procura aí no meu canal que você vai encontrar os outros episódios, o episódio do 1 ao 4, para que você possa entender essa saga completa de como Deus justifica os ímpios. Então vamos lá, vamos dar agora início a esse último estudo, tá bom? Vamos lá. Nas partes 1 a 3 de justificando os ímpios, conforme seguimos o apóstolo Paulo através dos vários aspectos da nossa justificação, as coisas que ele falou se assemelham muito à justificação para aqueles como Abraão e Davi experimentaram nas partes 4. Das partes 4 e 5, Paulo começa a falar de tesouro que nos foram dados pelo poder justificador de Cristo, dos quais os patriarcas foram persuadidos, mas só podiam ver de longe, segundo Hebreus 11:13. Aqui o pecado é destruído. E justamente quando pensamos que a explicação de Paulo sobre a justificação de Deus não pode ficar mais rica, ela fica. Nesse próximo aspecto da justificação de Deus, Paulo nos mostra como tudo foi realizado. Nessa única passagem aprendemos mais sobre o propósito da cruz do que em todas as outras passagens combinadas. Paulo escreve: sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo de pecado seja destruído, para que não sirvamos ao pecado, pois quem está morto está livre do pecado. Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7. Essa passagem nos diz exatamente como a obra de justificação de Deus nos torna justo. Não é através de um processo ou programa. Não é através de esforço religioso ou de sabedoria de homens. É a obra simples, porém poderosa da cruz de Cristo. Paulo nos disse que o que todo crente deve saber, que nosso velho homem está crucificado com Cristo. O velho é pecador, é ímpio. O que você era antes de nascer, era antes do Espírito de Deus, para que o corpo de pecado seja destruído. O corpo de pecado é toda a natureza pecaminosa que você recebeu de Adão. Não é apenas domado ou controlado, é destruído na morte de Cristo e nossa morte com ele pela fé. No momento em que somos crucificados com Cristo pela fé, o pecado perde seu domínio e somos livres do pecado. Romanos 6:22. E que doravante não devemos servir ao pecado. Aqueles que pela fé estão unidos com Cristo à sua morte, deixam de servir ao pecado. Aquele velho mestre do pecado é destruído e eles se tornam servos da justiça, segundo Romanos 6:18. Isso não é feito através de um processo. Daqui em diante significa que deste ponto em diante, ou de agora em diante, a palavra deveria não estar no texto grego, mas foi acrescentada por tradutores e não pretendia expressar a possibilidade de mais propósito. A razão pela qual precisávamos ser crucificados com Cristo era para não servirmos mais ao pecado. Às vezes os tradutores da Bíblia escondem de nós as maiores verdades. Nas palavras seguintes, Paulo, pois o que está morto está livre do pecado, Romanos 6:7. E a palavra grega traduzida como libertado é dikaiô. Em 39 dos 40 lugares que dikaiô é usado na Bíblia King James, ela é traduzida como justificado, justificado, justificador e justo. Mas neste versículo é mal traduzido como libertado. A tradução exata deste versículo diz: aquele que está morto com Cristo é justificado do pecado. Paulo está claramente afirmando que somente por meio da nossa crucificação com Cristo, que destrói o corpo de pecado e nos liberta do seu poder e presença, somos justificados do pecado. Essa palavra grega, dikaiô, que é usada tantas vezes por Paulo para explicar a operação da justiça de Deus na redenção, tem um duplo significado. O primeiro significado é tornar certo ou justo. O segundo significado é mostrar estar certo ou justo. É uma vergonha e uma evidência da cegueira que a maioria dos professores da Bíblia e até mesmo dos dicionários bíblicos sempre usem a última definição e ignorem e escondem a primeira. Eles costumam fazer isso em um esforço para nos convencer de que a justificação declara que o culpado é inocente, desconsiderando o fato de que essa é a única coisa que Deus disse que nunca faria. Deus disse a Moisés que, embora ele perdoasse a iniquidade, a transgressão e o pecado, ele, de modo algum, inocenta o culpado. Êxodo 34:7. Deus perdoará o culpado, mas ele não declara culpado inocente. Sua justificação pega os culpados e, através da obra da cruz de Cristo Jesus, se transforma em justos.
vivo com Cristo. À medida que Paulo continua mostrando as vastas riquezas da justificação do Evangelho, ele nos leva à nossa ressurreição com Cristo e ele diz, agora se já estamos mortos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Romanos 6,8. Não apenas somos libertos do pecado pela morte de Cristo, mas somos vivificados para andar em novidade de vida, conforme Romanos 6,4. Através da ressurreição de Cristo está também a obra de justificação. Paulo confirma isso dizendo, e Cristo se está com vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Romanos 8,10. Paulo não diz que o corpo é pecador, mas sim que o corpo está morto por causa do pecado. Com a entrada do pecado por meio de Adão, o corpo humano ficou morto. No que diz respeito a fazer as obras de Deus, deve ser vivificado pelo enchimento do Espírito Santo. O que é poderoso nesta passagem é a declaração de Paulo, mas o Espírito é vida por causa da justiça. A justiça que é a justiça de Deus é resultado do final da justificação em Espírito pela habilitação do Espírito de Cristo. Certamente há mais aspectos da justificação de Deus que eu perdi nesses 5 artigos, nesses 5 estudos, né? No entanto, mesmo o que vimos é incrível e impressionante. Considere que nesta única obra de justificação, Deus perdoa os pecados passados e nos justifica pela fé, justifica os ímpios, dá paz com Deus, nos traz essa graça, nos salva da ira, nos torna justo, destrói nosso corpo de pecado e nos dá vida ao Cristo interior. Como se tudo isso não bastasse, Paulo nos diz que há algo mais oferecido aos que foram justificados por meio de Jesus Cristo. Esta segunda obra é chamada de glorificação e é realizada pelo batismo e habitação do Espírito Santo. Paulo diz, aos que justificou, esses também glorificou. Isso não é de admirar que Paulo conclua o 11º capítulo com estas palavras. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus julgamentos e os seus caminhos inescrutáveis. Que Deus abençoe. Se você gostou desse estudo, então você compartilha ele, você pega ele, grava ele. Se você quiser o PDF, aí embaixo tem um link onde você vai poder se inscrever no nosso canal, você vai se inscrever também na nossa lista de conteúdos e você vai receber por e-mails todo esse estudo escrito, tá bom? Então que Deus abençoe no nome de Jesus.